O Arquivo Histórico FG está de volta mais uma vez. Hoje vamos trazer um resumo histórico do estado do Amapá. Vamos relatar apenas alguns pontos mais importantes deste modesto estado que fica ao norte da Federação Brasileira. Deixe o seu like, curte, compartilhe. Meus sinceros agradecimentos para você que assistem os meus vídeos aqui nas redes sociais. Na sequência, vamos ao relato. As primeiras incursões de colonização do território amapaense deram-se em 1499, quando o primeiro europeu, Vicente Yanez Pinzon, navegou pelos rios da bacia amazônica. Na época, Pinzon conseguiu navegar até o atual rio Oiapoque, que na época foi batizado com o nome do europeu. No entanto, o território do Amapá já estava ocupado por índios nativos de várias etnias: Palicur, Maracá, Cunani e Tucuju. São alguns exemplos na época em que Pinzon explorou por aquelas terras. Elas pertenciam à Espanha, graças ao Tratado de Tordesilhas, assinado entre esse país e Portugal, pela posse das futuras terras americanas. No século XVIII, com a assinatura de uma série de tratados entre os dois países, como o Tratado de Madrid, em 1750, a ocupação portuguesa na região de fato iniciou-se. Algumas vilas e cidades foram fundadas a fim de povoar e desenvolver a região, como a vila de São José de Macapá, em 1758, e a vila de Nova Mazagão, em 1770. Essas duas vilas transformaram-se em grandes cidades. Ao longo dos anos, no século XIX, Macapá e Mazagão, com suas respectivas populações, participaram de uma revolta ocorrida no período regencial. A cabanagem entre 1835 e 1840. Anos mais tarde, na década de 1850, o atual território do Amapá tornou-se alvo de disputa política entre a França e o governo brasileiro. Tal disputa já vinha de anos anteriores, mas acirrou-se mesmo na segunda metade do século XIX. Esse conflito político só foi encerrado em 1900, quando o suíço Eduard Miller deu o aval positivo para o Brasil, que anexou cerca de 260 mil quilômetros quadrados de território. No século XX, em 1943, foi criado o Território Federal do Amapá, com a administração conjunta do governo federal e do estado do Pará. Com a Constituição de 1988, esse território deixou de existir, passando aos Estatutos de Unidade Federativa. Com isso, no dia 1º de janeiro do ano de 1991, foi instaurado o estado do Amapá. No censo de 2022 do IBGE, o Amapá é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 16 municípios. O território amapaense equivale a 1,68% do brasileiro e com mais de 733.508 habitantes, 36% da população brasileira. O estado possui a 18ª maior área territorial e o 26º contingente populacional dentre os estados do Brasil. No turismo, uma boa opção de passeio
no Amapá é a base aérea usada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, os restos de materiais de construções fazem com que o local seja uma espécie de museu céu aberto. O município de Amapá também é acesso à Cachoeira Grande. Apesar da proximidade, o local pertence ao município de Calçoene. O espaço oferece um banho de águas cristalinas e de paisagens exuberantes. No inverno, a água corrente cobre as centenas de pedras que no verão são vistas e servem de caminho para atravessar a cachoeira. A economia do estado do Amapá está diretamente ligada à agricultura, à pecuária, à mineração, indústrias e serviços. Na mineração, o estado também possui grande potencial. A exportação de ouro, o caule e manganês para vários países do mundo, principalmente para nações asiáticas. O ouro semi-manufaturado corresponde a uma boa porcentagem das exportações. O maior do estado é a exportação do minério de ferro. Outros minérios a exportações somam vários milhões de dólares. O estado também é um grande exportador de madeira. A pesca exerce grande participação na economia estadual. O Amapá é beneficiado pela existência de vários rios que proporcionam a realização dessa atividade. Os principais peixes do estado são tambaqui, tucurané, piranha, dourado, pirarucu, além dos crustáceos caranguejo, camarão rosa e camarão de água doce. A cidade mais populosa do Amapá é Macapá, a capital estadual, com 442 mil habitantes. Em segundo lugar, vem Santana, com aproximadamente 107.373 habitantes. Vamos à lista dos 16 municípios do estado do Amapá. Em primeiro lugar, em habitantes, está Macapá, que é a capital do estado, com 442.933 habitantes. Em segundo lugar, está Santana, com 107.773 habitantes. Em terceiro lugar, Laranjal do Jari, com 35.114 habitantes. Em quarto lugar, está Oiapoque, com 27.482 habitantes. Em quinto lugar está a cidade e o município de Mazagão, com 21.918 habitantes. Em sexto lugar está Porto Grande, com 17.848 habitantes. Em sétimo lugar está Tartarugalzinho, com 12.945 habitantes. Em oitavo lugar está Pedra Branca do Amapari, com 12.847 habitantes. Em nono lugar está Vitória do Jari, com 11.291 habitantes. Em décimo lugar está Calçoene, com 10.612 habitantes. Em 11º lugar, Amapá, 7.943 habitantes. Em 12º lugar está Ferreira Gomes, com 6.666 habitantes. Em 13º lugar está Itaúbal, com 5.599 habitantes. Em 14º lugar está Serra do Navio, com 4.673 habitantes. Em 15º lugar está Cotias, com 4.461 habitantes. Em 16º lugar está o município de Pracuúba, com 3.803 habitantes.